Falta de amor próprio, ou eu não me amo, ou não reconheço que eu tenho valor. Essas são algumas falas que muitas vezes aparecem nesse nosso processo de estarmos ao lado das pessoas no seu caminho de autoconhecimento. Eu quero ressaltar que, especialmente nesse tema, existem questões simples que podem melhorar significativamente com a reflexão que nós vamos propor aqui. Porém, existem outras situações mais desafiadoras, que certamente precisarão de um mergulho mais profundo, acompanhado por um profissional. Se você se identifica com essas frases, falta de amor próprio, ou eu não me amo, ou eu não reconheço que eu tenho valor, eu te pergunto, desde quando você sente isso? Na maioria das vezes as pessoas respondem que elas não sabem, mas se você dedicar um tempo a essa reflexão, certamente você vai encontrar um episódio ou vários. Nós costumamos chamar esse tipo de episódio de criança ferida. Criança ferida é um episódio em qualquer momento do seu passado, não necessariamente na sua infância, onde você não teve recurso suficiente para lidar com aquela situação. E aquilo de alguma forma se instalou no seu sistema. Por exemplo, no passado os seus pais podem ter trabalhado muito, e aí você deu a essa situação um significado de abandono. Você pode ter passado por uma separação e ter dado o significado de que você não merece o amor. Você pode ter vivenciado uma traição e ter decidido naquele momento que nunca mais você iria confiar nas pessoas ou se abrir para o amor. Esses são apenas alguns exemplos para mostrar como esses episódios podem nos levar à conclusão de que nós não temos valor ou não somos dignos ou merecedores do amor. Ao olhar para essas situações, você pode compreender e escolher uma outra forma de agir daqui para frente. Eu reforço que os processos de autoconhecimento e terapia são excelentes recursos para nos ajudarem nessa caminhada. Se nessa fala você identifica algum episódio parecido, que de alguma forma reflete na sua vida hoje e que você escolhe e precisa de ajuda para transformar, encontre dentro daquilo que você acredita e entre os profissionais que você confia, alguém para te acompanhar. Compreenda que amor próprio e autoestima dizem respeito à avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Como você se vê? Qual o valor que você tem? Eu compartilho aqui 2 dicas que podem nos ajudar no processo de reconhecimento e desenvolvimento do amor próprio e da autoestima. A primeira dica é: reconheça os seus defeitos e as suas qualidades. Bruno, você está aqui falando de desenvolver autoestima e amor próprio e você me pede para reconhecer os meus defeitos? Exatamente, porque isso aqui não é o mundo da fantasia. Não olhar para quem nós somos com sinceridade é uma grande ilusão. Agora, qual é o grande problema? Eu percebo que a maioria das pessoas que relata falta de amor próprio, na maioria das vezes, está conectada apenas com aquilo que elas julgam como seus defeitos. E além disso, elas acreditam que aquilo não pode ser mudado. Elas incorporam aquelas características a nível de identidade. Por exemplo, elas dizem assim: eu sou insegura. Quando na verdade o que acontece é, diante dessa situação, eu sinto insegurança. Eu sou explosiva. Quando na verdade é, diante dessa situação, eu fico com muita raiva. Eu gostaria de propor que você escrevesse uma lista com aquilo que você identifica como defeitos e qualidades. E perceba que você transita entre essas 2 colunas. Feito isso, eu te convido a colocar o seu foco nas suas qualidades. Mais uma vez, isso parece clichê, mas o fato da gente escolher olhar para o copo meio cheio é uma excelente ferramenta para nos ajudar no desenvolvimento do nosso amor próprio e da nossa autoestima.
Por exemplo, eu reconheço que muitas vezes eu sinto insegurança, mas quando eu me lembro da coragem que eu tive, por exemplo, para prestar vestibular ou para me arriscar num relacionamento novo, eu me conecto com a qualidade da coragem que existe em mim. E eu garanto a você uma coisa: se você fizer uma boa reflexão de tudo aquilo que você já viveu até hoje, certamente você vai encontrar na sua vida pelo menos um momento onde alguma dessas qualidades floresce. Segunda dica: estabeleça um tempo diário para atividades que fortaleçam o seu amor próprio. Quanto tempo você se dedica para você, para os seus hobbies, para os seus objetivos? Para caminhar, para correr, para pintar, para dançar, para praticar yoga, para ler, para cozinhar, para lavar louça, para organizar o seu armário? Quais são as atividades que fortalecem a lista das qualidades que você fez? Ao identificá-las, haja com disciplina e com constância. Como você se sente quando você se lembra ou se conecta com as coisas que você não fez, com as suas tarefas inacabadas ou com os defeitos da sua lista? Agora, como você se sente quando você se conecta com as suas conquistas ou com as coisas que você gosta? Lembre-se do nosso objetivo com essa dica, que é criar um ciclo virtuoso que fortalece o amor próprio e a autoestima. Nós falamos um pouco desse ciclo no vídeo sobre a procrastinação. Se você não assistiu, eu deixo aqui o link para você. Por fim, reconheça o ser humano único que você é. E isso não é uma frase de efeito. Você de fato é um ser humano único, com uma história única. E aqui não importa se a sua história é leve ou é pesada, se é fácil ou é difícil. O que importa é se você escolhe tornar dessa sua história fonte de sofrimento e de queixa, que destroem o seu amor próprio e a sua autoestima, ou se você escolhe fazer dessa sua história fonte de força para consolidar o seu amor próprio e a sua autoestima. Invista no seu potencial e lembre-se de que, neste caso, apenas palavras bonitas não têm a força suficiente para fazer o movimento necessário. Se você sente que nesse momento você quer construir algo diferente em relação ao amor próprio e à autoestima, mais uma vez eu deixo aqui um desafio, mais uma ação, para que esse não seja só mais um vídeo. Torne a lista das qualidades e de defeitos algo visual e fixe mais uma vez em um lugar onde você possa ler todos os dias. Nesse momento da leitura, leia tudo, porém decida onde é que você quer colocar o seu foco, nas qualidades ou nos defeitos. Escolha colocar o seu foco nas qualidades, sempre consciente dos seus defeitos, mas com o foco nas qualidades. Além disso, se comprometa com pelo menos uma atividade por dia que te conecte com o seu amor próprio e com a sua autoestima. Assuma o compromisso de fazer isso por 7 dias. Depois disso, perceba como é que você se sente. Quando nós nos conectamos com as nossas qualidades e fazemos atividades que fortalecem esse lugar, nos sentimos satisfeitos e realizados. E quando isso acontece, nós fazemos o quê? Temos mais vontade de seguir agindo dessa maneira, o que nos coloca num novo ciclo virtuoso. E caso você queira, após os 7 dias, compartilhe aqui conosco os seus resultados. Porque talvez a sua experiência, a sua história, possa ajudar as outras pessoas. Bom trabalho e vamos em frente.